Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais um encontro na terceira semana de palestras do Petrópolis da Paz, e hoje nosso convidado é o Cássio Filgueiras, que falará sobre mediação de conflitos. Na semana que vem, enquanto vocês estão chegando, eu vou colocando as nossas palestras, a nossa agenda da semana que vem, que será a quarta jornada. Nós receberemos no dia 24/8, duas convidadas muito especiais, a secretária de Educação de Santos e a secretária de Educação de Petrópolis, para falarem sobre cidades restaurativas. Será às 19 horas. E no dia 28, receberemos a Liliane, também de Santos, coordenadora de um programa também municipal de pacificação restaurativa, de justiça restaurativa, juntamente com a Vanessa Raton, que falarão sobre justiça restaurativa como política pública. Então, anotem nas agendas para poderem continuar acompanhando a gente nessa jornada. Em setembro, na Semana da Mediação, também teremos grandes palestrantes falando aqui conosco através das redes sociais. Será uma semana de palestras, com 3 palestras durante o dia. E em outubro a gente retorna com a nossa jornada, com o nosso fórum de palestras, nesse formato ainda virtual. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Vanessa Siqueira e faço parte do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, atuando na Justiça Restaurativa e na mediação escolar. Passo a palavra agora para a nossa coordenadora, Elze Ellen Carvalho. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês e hoje nós vamos desfrutar de uma palestra interessantíssima. Quem irá nosso convidado chama-se Cássio Teixeira de Macedo Figueiras. Ele é do Rio, pensei que você fosse paulista. Ele é advogado e mediador, treinado pelo Centro de Geonese de Montreal, Canadá, especializado em mediação familiar pelos GOGEAI, PUC São Paulo, coordenador da prática de mediação e formação de mediação de Palas, Atenas, ISA, ADRES, coordenador executivo do Fórum Nacional de Mediação, FONAME, Jornada de Estudos Brasil-Canadá e Novas Perspectivas em Mediação. Ele é um especialista em mediação. Esta jornada ela é realizada para a divulgação dos novos métodos de resolução de conflitos. Nós estamos aqui divulgando essa nova prática. Ela é fácil acesso, ela é rápida e ela melhora as nossas relações. Então, quem se aproximar da mediação, quem entender da mediação, só vai aproveitar melhorando e pacificando as suas relações. Conosco, Cássio, prazer em revê-lo. Da Paz. Muito obrigado, Elze. Obrigado a todos. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui participando do Petrópolis da Paz, esse seminário, essas palestras que ocorrem, e para divulgar a mediação de conflito, que me é realmente muito cara, assim, é algo que eu me dediquei muitos anos da vida, e hoje em dia participo da coordenação do curso de mediação de conflitos da Palas Atena e ISA-DRs, né, que ocorre em São Paulo, aqui na sede da Palas, e coordeno o Fórum Nacional de Mediação. E com isso, a gente vê de próximo, assim, vê próximo da gente a evolução da mediação aqui no Brasil. Eu comecei estudando mediação em 1998, mais ou menos, após concluir o curso
de Direito, e a partir daí não parei mais. Eu fiz uma pós-graduação no Canadá, e lá fui trainee de mediador, aprendendo muito da construção da mediação. O interessante é que lá no Canadá, aqui como vocês estão fazendo, em Petrópolis, a mediação ela vem pelo poder executivo. Então, ela traz elementos de política pública, de tratamento de conflitos. E no Canadá, em Montreal especificamente, quase todos conhecem a mediação. As famílias sabem que podem contar com um mediador para resolver os seus conflitos. Não só as famílias, mas o trabalhador em geral, o empresário, os filhos de pais que passaram por mediação, todos sabem que podem aproveitar dessa oportunidade. E o que é a mediação, gente? A mediação é a facilitação do diálogo entre as pessoas que estão em conflito. E essa facilitação é uma facilitação que respeita as necessidades que as pessoas trazem para o conflito e, de alguma forma, se dirige para o consenso. Então, quando as pessoas estão em conflito, normalmente, elas acabam por desgastar a relação e as vivências acabam por deixar as pessoas com uma dificuldade muito grande de ouvir o outro. E essa dificuldade acaba produzindo ou aumentando o conflito. E a mediação está preocupada em manter os vínculos entre as pessoas. Então, às vezes, é um casal que tem filhos, vão continuar sendo pais para sempre, né? Porque aquele filho vai depender daqueles pais e da saúde psicológica da família. No mesmo instante em que a coisa se degrada, né, as pessoas deixam de conversar. E aí é o grande problema, porque nós recebemos, há algum tempo atrás, a visita aqui em São Paulo do professor Howard Zehr, que é um especialista em justiça restaurativa. E ele fez uma fala muito interessante, que eu vou repetir aqui, que eu acho que é fundamental para a gente entender esse processo dialógico, né? Então, ele diz o seguinte: eu não sei como as guerras começam, mas elas terminam com uma boa conversa. Então, vejam só o poder do diálogo, o poder da conversa. É capaz de terminar a guerra mais sangrenta, porque, no fim, sempre as pessoas têm que conversar para se entender. E essa que é a ideia. Obviamente, nem sempre as pessoas são escutadas, são ouvidas, e isso ocorre e, por si só, elas se afastam. E o mediador, ele traz essa possibilidade de unir as pessoas, facilitando o diálogo, permitindo que a escuta seja a partir daquelas necessidades que a pessoa traz para o conflito, né? Então, essa grande característica da mediação. Obviamente, ela não se trata só dessa facilitação do diálogo, que já seria algo importante, porém, ela também tem outras consequências e outras qualidades, né? Então, a mediação, ela trata conflitos. Normalmente, a gente está numa situação, o mediador, onde as pessoas estão na sua pior versão, onde elas estão agindo com o pior que pode existir no ser humano, no momento de vingança, no momento de fragilidade, normalmente estão atacando as pessoas, ou se colocando numa posição vitimizada, que é uma posição que eu considero uma das piores que o ser humano pode estar, é a posição de vítima, porque ela paralisa o ser humano, ela não traz potência, ela absorve a pessoa como um todo, e a pessoa acaba não tendo possibilidade de reagir
ao enfrentar as situações da vida. E, obviamente, acabam se despotencializando. Então, o mediador está dentro desse universo difícil, universo complicado, em que o ser humano está em conflito com o outro, né? E nós temos uma série de recursos. A mediação ela está preparada para acolher famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias com diferenças grandes, né, de minorias, ou inclusive geracionais, com diferenças geracionais, tudo no sentido de que a família e as relações humanas sejam preservadas. Não se trata também de passar a mão na cabeça, fazer com que a pessoa que precisa mudar um caminho não mude. Não, é ao contrário. Ele é um processo de transformação do indivíduo para que ele possa entender os impactos que esse conflito está causando nas pessoas que estão em volta, né? Então, o mediador ele está sempre preocupado em ver como a pessoa está agindo e reagindo ao processo relacional. E normalmente, a gente verifica uma série de questões que acabam intensificando o conflito, como, por exemplo, a dificuldade de comunicação, ou uma comunicação que é agressiva, que não inclui, ou uma comunicação um diálogo que falta a escuta, né? E a escuta também é um processo muito importante, né? No momento de se comunicar. Então, temos, assim, uma série de ferramentas comunicacionais que nos ajudam a utilizar a mediação de forma a facilitar o diálogo entre as pessoas. Então, a gente tem a ideia de que se comunicar de forma assertiva, de uma forma inclusiva, produz um efeito relacional muito importante, um efeito pacificador. Obviamente, nem sempre as pessoas estão nessa condição. Então, o mediador tem um processo meio que pedagógico, ensinando as pessoas uma certa maneira de se comunicar. Hoje ainda vou falar bastante sobre essa questão da comunicação, dar algumas dicas para você que é professor de escola, ou mesmo que está na família, mas precisa pensar em se comunicar melhor para ser escutado de uma forma melhor, né? Então, eu entendo que essa ideia da comunicação é fundamental. Existem pesquisas mostrando que os conflitos surgem muito, né, em função de uma comunicação deficiente. E o que são esses conflitos em si? As pessoas têm ideia de que conflito é algo que precisa ser afastado da vida, né? É algo que é algo espinhoso, que nos traz um incômodo muito grande. Realmente não é nada agradável você passar por conflitos, mas se a gente conseguir verificar que o conflito nos traz uma ampliação dos horizontes, passar por um conflito bem gerenciado amplia a nossa cabeça, faz com que a gente amadureça dentro desse processo de vivência, né? Então, a ideia é que você veja por que esse conflito caiu para você. Esse conflito normalmente tem o condão, ele tem a possibilidade de colocá-lo em uma situação que vá trazer benefícios futuros. Porque, obviamente, quando você consegue o resultado, resolver um conflito, você se empodera, você cria força para resistir e passar por outros conflitos, né?
Então, a gente se sente, às vezes, muito atacado pelo conflito, quando deveria se sentir, de alguma forma, se preparando para uma mudança, se preparando para algo que é importante na nossa vivência. Os conflitos são inerentes ao ser humano, não dá para a gente se afastar deles. A gente acorda de manhã, já pode ter até um conflito. Será que levanto agora? Será que fico mais na cama? Então, o ser humano é um ser que está ligado ao conflito. Não há como não dissociar o conflito do ser humano. Ele nos leva para diante, né? E essa é uma experiência que amplia, né, os nossos conhecimentos. Me faz crescer, me faz amadurecer. Então, não se trata da ideia de usar o conflito para vencer o outro, né? A ideia é mais para o sentido colaborativo, né? Interagir com o outro em conflito, né? Para construir o consenso, respeitando as necessidades de cada um, né? E de todos os que estão envolvidos no conflito. Então, aí a gente entra na ideia de que a melhor forma de lidar com eles é através do diálogo, né? Como eu disse antes. E o diálogo, a gente precisa conhecer um pouco como dialogar. Normalmente a gente não está acostumado e não aprende tão cedo na escola a usar o diálogo de forma efetiva, né? A usar o diálogo para desconstruir conflitos. A gente sequer sabe falar dos nossos sentimentos, né? Quando a gente deveria conhecer bastante o que a gente sente para dar respostas que não sejam reativas. Porque quando a gente dá uma resposta reativa a um conflito, a gente acaba não sendo mais ouvido, né? A reatividade impede com que o outro continue dialogando com a gente. E aí, essa interrupção gera efeitos negativos, porque a ideia é que a gente consiga, a partir de colocar as nossas necessidades em pauta, ser escutado nessas necessidades e conseguir chegar a um estado de coisas que respeite também as necessidades do outro, né? Então, esses recursos comunicacionais são muito utilizados na mediação. E aí eu costumo dizer que é importante que a gente pense como é uma escuta. O mediador tem uma escuta empática. E essa escuta empática, ela é uma escuta que ela está ligada à ideia de que todos nós sofremos consequências, sofremos de alguma forma na vida e com os nossos relacionamentos, né? Isso pode ir tanto na família como na escola, no seu ambiente de trabalho. Os conflitos, eles existem em todas as áreas onde o ser humano atua e se relaciona, né? Você pode pensar lá, ali um CEO de uma empresa, atrás dessa empresa, esse CEO é um ser humano, como nós, que sofre, que precisa das necessidades básicas, que chora, que precisa se alimentar. Então, veja, essas pessoas são como nós, e assim a gente precisa acolhê-los dentro do conflito com uma perspectiva de tentar alcançar um resultado que seja melhor daqui para o futuro. E essa é uma ideia interessante, porque o mundo da psicologia olha bastante para o passado para se dirigir para o futuro. A mediação joga também uma luz lá atrás, mas o foco principal da mediação está no futuro. Como queremos viver daqui para frente? Como vamos viver daqui para frente? Então, essa construção é uma construção que vem da linguagem. É uma construção concreta. Através da linguagem, a gente estabelece os parâmetros para o futuro. Então, vamos dizer assim, se eu
tenho ali na minha frente um casal disputando a convivência do filho. E eles, sei lá, estão tentando estabelecer horários para a visitação do pai, que está separado da mãe. A partir do momento em que eles conseguem, facilitado pelo mediador, se entrosar nessa dinâmica de trabalhar, como vão se encontrar, eles combinam, né? Combinam horários do pai visitar a criança para ter o espaço da convivência, e esse pai vai cumprir com o combinado, e aquele combinado vai ser a vida deles daqui para o futuro. Entendam, então, que o processo é dialógico e ligado à linguagem para a construção de um futuro melhor para as pessoas. Essa é a facilitação. Obviamente, não é assim tão simples, porque as pessoas resistem, modificam, às vezes querem prejudicar o outro, às vezes querem machucar o outro dentro do processo de conflito. E o mediador, obviamente, tem que ajudá-los a transcender essas questões para que chegar num estado de coisas que ambos se respeitem, certo? E assim, esse processo de escuta é algo que o mediador precisa ter uma habilidade especial. E essa escuta, porque as pessoas, quando elas se comunicam, nem tudo vem numa ordem linear, né? Então, às vezes, está bem bagunçado, o mediador precisa ligar os pontos, entender qual que é a dinâmica das coisas, entender o processo comunicacional daquela pessoa que está ali na frente, a dor que está envolvida na questão e como fazê-lo se deslocar dessa posição que o prende para uma posição que o liberta, uma posição que segue adiante o rumo da vida, né? Então, é esse o processo de escuta, né? É um processo profundo em que as pessoas acabam também compreendendo, através dessa dinâmica, como escutar o outro. Eu tenho aqui uma pergunta, né? Existe algum plano para implantar em pré-escolas a inclusão de alguma atividade da mediação voltada para a socialização das crianças? Existe sim. Aqui eu tenho como Alexandre Vieira, tá? O nome. Mas existe sim, Alexandre. Eu diria que a mediação escolar é uma realidade hoje em dia, em muitos lugares, né? Na medida em que eles habilitam, né, a mediação, pode ensinar os pequenos a desenvolver essa habilidade comunicacional. Então, existe até a figura do mediador mirim, que é ensinando as crianças a lidar com os conflitos na sua própria sala de aula, na sua classe, e a possibilidade deles construírem um processo, né, uma educação, que eu digo, uma educação para lidar com conflitos, né? E essa educação para lidar com conflitos, eu entendo que é o futuro que veio cair aqui nas nossas mãos, porque imagine só, se os pequenos se tornam adultos, sabendo reagir positivamente aos conflitos que a vida apresenta, teremos uma sociedade mais pacífica, que é o que precisamos, fundamentalmente, né? E essa ideia de trabalhar os conflitos através do diálogo foi incluído numa resolução da ONU no ano de 98 como uma ferramenta de cultura de paz. A mediação de conflito tem essa característica de favorecer as relações, pacificando os conflitos entre elas, né? Então, a ideia é que vocês, utilizando o recurso da mediação nas escolas, acabem por pacificar as relações e acabem por fazer o aluno pensar, por que eu reajo dessa maneira? De que forma eu tenho para reagir melhor e ganhar com esse conflito, né? Porque a possibilidade da mediação é diferente
do processo judicial, por exemplo. É antagônico, porque no processo judicial, normalmente, um ganha e um perde. Na mediação, a construção é que ambos ganhem, né? Que todos ganhem na mediação. No sentido de que, lógico, se eu vou estabelecer algo em que respeite os meus interesses, as minhas necessidades, e a do outro também, eu estou construindo uma pacificação efetiva, né? Na medida em que as pessoas... E aí também tem algo interessante na mediação. Não é o mediador que decide. O mediador não é um juiz. Ele se distancia da figura do julgador. O mediador está lá para facilitar com que as partes atinjam o resultado do consenso, né? E aí que é a estrutura da mediação. Através dessa linguagem, dessa escuta, da fala do mediador pacificadora, da fala do mediador que vai compreender o conflito, vai mostrar como as coisas acontecem, para que as pessoas achem um caminho para sair. Porque ninguém melhor do que as próprias pessoas que estão em conflito para construir uma saída para esse conflito. Porque aí, facilitando essa comunicação, as pessoas constroem uma solução que vem delas, e quando vem da pessoa, ela encontra uma saída, ela cumpre. Diferente de uma sentença judicial, que pode ocorrer do juiz dar a sentença e a pessoa não cumpre a sentença que o juiz deu, por uma série de questões que podem ocorrer, né? E também a questão de ela vai perder o processo, ela acaba retalhando, por outro lado, criando um novo conflito que vai levar a um outro processo, porque ela não se satisfaz com aquela sentença que foi dada. Então, a construção é mais perene, é pacífica, e a construção do processo de mediação também requer um esforço maior, óbvio, porque nem sempre as pessoas querem se deslocar do conflito. Minutinho, só que está tocando o telefone, um momento. Pronto. E nem sempre elas querem se deslocar dessa posição do conflito para conversar. Mas o ideal é que isso ocorra porque o processo de pacificação vem nessa situação em que as pessoas acabam dialogando, né? Então, e como a gente faz para dialogar melhor? Como a gente faz para se comunicar melhor, né? E aí, obviamente, eu trago aqui algumas dicas que eu acho importante, vocês que estão nesse mundo da escola, no mundo da educação, eu acho importante trazer aqui um livro que eu entendo que é muito interessante, ele está em espanhol, não tem tradução ainda para o português, mas ele se chama Ontologia da Linguagem, e é de Rafael Echeverría. E a Ontologia da Linguagem, do Rafael Echeverría, ele é um professor ligado ao Maturana, né, e chileno, e que trabalha esse processo de comunicação no livro. O interessante é que ele vai trabalhando essa ontologia da linguagem, a gênese das palavras. Então, no livro eu lembro que tem coisas assim interessantes, que ele explica um pouco, quando você diz sim para uma pessoa, você faz um processo de que a pessoa confia que você vai cumprir com aquilo que você disse sim. Ela está esperando que você cumpra com aquilo que você combinou, né? Então, você fica com esse contrato com o outro. O sim tem esse poder. E o não? O não, você diz até onde você vai. Você reforça a sua individualidade, eu vou até aqui. E a pessoa fica bem consciente que a partir dali você não vai,
né? Então, ele tem esse outro lado do sim e do não, né, que faz parte da mesma moeda, mas que você dá essa resposta que tem um limite, né? E a ideia é até onde você vai, né, com essa ideia do não, e até onde você cumpre quando você faz o sim, né? E ele traz também uma dica de atos de comunicação, que são bem interessantes. Ele fala assim, o que é um pedido efetivo? Um pedido efetivo é um pedido que aceita sim, obviamente, e aceita não, né? Deve aceitar o sim e o não, porque se só aceito o sim, se eu peço algo e só aceito o sim da outra pessoa, isso não é um pedido, é uma ordem, né? Então, a ideia é que você pense que o sim e o não estão dentro das respostas possíveis para aquele pedido que você está fazendo. Depois, ele fala de uma reclamação efetiva, né? E a reclamação efetiva traz no seu conteúdo a ideia de separar as pessoas do problema, né? E essa é uma ideia interessante porque, assim, normalmente quando a gente entra no conflito, a gente acaba confundindo a pessoa que está em conflito com o problema que a gente está vivendo. Então, a gente diz, ele que é o culpado, ele que é o problema, ele que é aquilo, e acaba deixando de pensar que o problema é algo que é diferente daquilo, né? Então, quando eu vou fazer uma reclamação que a pessoa não cumpriu um combinado que eu combinei, o ideal seria que a gente pudesse pensar o porquê que não cumpriu o combinado. Qual o motivo que o levou? Que necessidades que ele teve que não pôde ser realizada para que ele pudesse cumprir o combinado, né? Então, aí a gente deve pensar como melhorar o combinado, ao invés de anular a pessoa. Como melhorar esse combinado para que ele possa cumprir, né? Então, ele traz essa ideia também. Depois, o terceiro ponto, né, é um pedido de desculpas efetivo. Porque a gente pedir desculpas por uma falha que a gente cometeu, não é uma coisa assim, valeu aí, desculpa aí e tal, né? Que é o normal que as pessoas fazem. A ideia do pedido de desculpa efetivo, que tem uma consequência efetiva, é que a gente possa dizer e entender o impacto que aquilo que eu não fiz causou na vida do outro. E se esse impacto foi grande, pequeno, qual foi o tamanho desse impacto, o ideal é que eu possa, após pedir as desculpas, perguntar como eu posso reparar aquilo que eu causei. Porque aí a pessoa vê que você tem um interesse real de fazer com que aquele impacto que você causou seja diminuído, né? Reparado, seja de alguma forma minimizado. Então, essa é uma outra ideia. E, em quarto lugar, é um agradecimento efetivo. Normalmente, a gente tem a ideia de agradecer as pessoas, dizendo, olha, obrigado, valeu aí e tal. E mais como educação, né? Mas o ideal seria que o agradecimento viesse mostrar para o outro o quão importante aquela atitude ou a presença daquela pessoa na sua vida é importante, que impacto positivo que isso causa, né? E isso a gente acaba melhorando as relações, as nossas relações, com essas atitudes efetivas. E a gente vai tocando geralmente a vida no modelo automático, sem perceber que isso provoca mudança. O outro se relaciona a partir das nossas atitudes, né? Então, é tão corriqueiro, é tão comum, né, que a gente não percebe a profundidade desses atos comunicacionais. E quão importante eles são e como causam um impacto positivo no outro se eles são feitos de forma efetiva. E eu gosto de falar, por último, dessa apreciação efetiva, que é dizer da importância do outro na nossa vida,
né, elogiar o outro para que ele possa dar o melhor de si para a gente, né? Então, é essa ideia do elogio, que é muito pouco utilizada, as pessoas se elogiam muito pouco, quando merecem, né? As pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de ser reconhecidas pelo que fizeram, né? E com isso, a gente provoca um relacionamento melhor. Olha, aquela pessoa me reconhece, ela sabe como eu sou, ela me enxerga a partir das minhas potencialidades, né? E isso ajuda demais o processo da comunicação entre as pessoas. Então, Rafael Echeverria, é importante para a gente entender que essas dinâmicas são importantíssimas nesse processo de comunicação, né? Mas não é só isso. Então, a gente tem a mediação escolar, que é possível, obviamente, entre as crianças na classe, é possível entre professores e pais, entre diretores e professores, entre a coordenação e os professores. Quer dizer, a escola é um ambiente de relacionamentos que acabam de múltiplos relacionamentos, né? E o conflito acaba perdão, o conflito acaba sendo algo corriqueiro dentro do ambiente escolar. Não só lá, no ambiente de trabalho, né, na empresa. Às vezes, um setor da empresa não está conversando com o outro, vendas não está conversando com o pessoal da entrega, e isso atrapalha demais o processo de produção, né? Aí eu tenho aqui mais uma pergunta. Existe a velha máxima do não fez mais do que sua obrigação para negar um elogio. Não seria o momento de derrubá-la? Sim, a ideia de não fez mais do que obrigação, quem gosta disso, né? Você se esforça para trabalhar, para fazer algo para o outro, ou para si mesmo, e isso é obrigação, né? A obrigação é uma ideia de que você está ali como algo que é necessário para a sua existência de fazer. Nem sempre é assim. O bom convívio espera com que o outro faça de bom grado e que aceite, que o outro aceite de bom grado, né? Não é mais do que obrigação dele de realizar a questão, né? Então, tem aqui mais a Elze. No dia a dia, você esquece de demonstrar respeito e gratidão. Sim, Elze, com certeza. Esse modo automático das pessoas de viverem acabam deixando de lado, né, essas questões que são importantíssimas, né? O ser humano não adianta, ele precisa ser reconhecido pelo que ele faz, precisa, porque isso garante que a autoestima dele melhora, o estado de convivência com os outros melhora, o esforço para fazer as coisas, viver a vida, né, é melhorado com esse reconhecimento, né? E não é fácil, gente, não é fácil viver no mundo de hoje, né? Pagar as contas, trabalhar, com essa dificuldade que a gente está encontrando hoje em dia, e essas questões da pandemia são gravíssimas, né? O Fórum Nacional de Mediação criou uma ação nacional de mediação virtual, onde o próprio Petrópolis da Paz se inseriu conosco, e é uma grande alegria tê-los nessa ação de mediação virtual, que foi criada para nesse momento de pandemia. A gente sabe que os conflitos, as pessoas acabaram se distanciando, ficaram nas suas casas, e em casa acabou acontecendo que a convivência nem sempre é pacífica. E aí muitos conflitos surgiram, a gente viu que muita violência familiar ocorreu, né? Violência doméstica, coisas graves ocorreram, e não só isso, às vezes a pessoa quer conversar com o empregador que
que de alguma forma está reduzindo o salário, reduzindo a jornada, tem dificuldade, não pagou aquilo que deveria pagar. São conflitos que acabaram surgindo, ou o próprio empregador que está com dificuldade de conseguir uma linha de crédito, algo que traz grande dificuldade para a empresa, e aí a própria ação durante a pandemia, nós criamos 80, aderiram à ação 80 mediadores voluntários, capacitados, e que estão atendendo casos. A gente chegou a uma série de casos em conflitos familiares, empresariais, conflitos até na escola. A gente atendeu casos de conflito escolar, e esses mediadores estão atendendo virtualmente, né, aqui nessas plataformas digitais que existem hoje em dia, como essa que a gente está se apresentando aqui, e para tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas a transcender esse momento de forma pacífica, né? E isso tem trazido assim, grande alegria para a gente, porque tem dado muito resultado positivo, as pessoas têm conseguido resolver os seus problemas e levar a vida adiante, né? Então, a Elzi está perguntando aqui como acessar, né, a plataforma. A gente tem, o Fonami tem o site, o fonami.com.br, e lá nesse site a gente tem a possibilidade de se inscrever, né? Existe lá um botão para ação, né, onde você clica e ele leva a um formulário onde você vai contar um pouco do conflito, e um mediador vai entrar em contato com você. Isso está para o Brasil inteiro, gente. Então, é possível de você... obrigado, colocou aqui na tela, né, fonami.com.br, e você pode ligar e pode inscrever, contar um pouco do seu conflito, o mediador vai entrar em contato e provavelmente vai convidar a outra pessoa que está em conflito para aderir à sessão de mediação. E aderindo à sessão de mediação, a pessoa vai ser, obviamente, informada de todo o procedimento. Normalmente, o mediador faz uma pré-mediação, contando o que é a mediação, como funciona o procedimento, né? É confidencial, né? O mediador tem aquilo como sigilo. É também um processo de voluntário, a pessoa precisa querer estar lá, obviamente, não pode ser forçada, porque a ideia é construir junto uma saída, e ela também depende da autonomia da vontade das partes, que é um princípio do direito, mas que faz a construção, né? A gente pode construir juntos uma saída para aquele caso, e as pessoas são autônomas para criar, obviamente não infringindo a lei, criar todo tipo de acordo possível. Aí, terminando, se o mediador conseguir facilitar esse diálogo e as pessoas conseguirem achar uma saída para o conflito, pode ser escrito. Se quiser formalizar isso, homologando com o juiz, é só dar entrada com o seu advogado e faz aquele acordo virar homologado, e aí vira um título executivo judicial. Mas a construção, que é mais difícil, que é o entendimento entre as pessoas, é feito pelo mediador. A Vanessa pergunta, esse serviço é gratuito? Sim, o serviço da Ação Nacional de Mediação Virtual é totalmente gratuito. É só você se inscrever. Se você tiver um conflito que esteja ocorrendo na sua vida, nós teremos o enorme prazer de recebê-lo e tentar ajudá-lo a transcender essa etapa, né? A ideia da mediação, em última análise, é a da pacificação social. É de trazer a paz tão desejada para a nossa vida, né? E para a nossa sociedade, principalmente, que é tão violenta, é tão difícil. Muitas pessoas, inclusive,
partem para o caminho da violência porque não são escutados, porque não têm essa possibilidade de tratar as questões através do diálogo, né? Então, em última análise, a mediação se dirige para a sociedade como uma ideia de construir a paz, né? É o que realmente a mediação tem como a sua intenção, o seu foco maior, né? E com isso, eu entendo que, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem saber algo mais sobre a mediação, eu fico disponível aqui para responder as perguntas. Fiquem à vontade. Tudo bem, gente? Elze? Ótimo. Acho que você... Adorei o conhecimento. Para quem não conhece a mediação, Cássio foi assim excelente. Para quem quer, né, acessar os serviços da ação do FONAME, também foi excelente. Eu só queria acrescentar que aqui na Serra, né, na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, nós podemos acessar o FONAME pelo endereço que foi posto na tela e também pelo WhatsApp 988584891, que o programa gentilmente irá encaminhar para o FONAME. Maravilhoso. Essa rede, né? Essa rede de amor, porque eu acho que ouvir o outro é uma forma de você expressar respeito e amor pelo próximo, e é justamente o diferencial, né, que sai daquela ação de brigas e de delegacias e de justiça, que dessa forma da questão retributiva e passa, né, por uma outra fase de olho no olho, de atenção. Eu estou te escutando. O que você tem a me contar? Não é isso? Nós não vamos dar resultados, mas nós vamos ter, né, essa escutativa, que eu acho importantíssimo dentro da mediação. Né, Carla? Verdade, verdade, porque o principal é você estar ali, né, como mediador, disponível para escutar isso e facilitar com que o outro escute. Então, existem muitas técnicas, você vai parafrasear, você vai dizer aquilo com outras palavras, você vai mostrar a necessidade que o outro tem, você vai também mostrar a necessidade daquele outro lado, quer dizer, então, isso é um processo... E normalmente as pessoas precisam disso, porque ou tem filhos para criar, ou tem que cuidar de um idoso, ou tem necessidades que estão para além daquela situação que às vezes se encontra. Né? Exato. E aí é necessário da contingência, a vida precisa continuar, o conflito não pode cercear a possibilidade de uma vida pacífica. Né? Eu gosto muito de uma definição de um professor, Álvaro Crispino, quando ele diz assim: o conflito é o nosso companheiro de jornada. Né? Então, é uma visão tão diferenciada de conflito. Assim, é verdade. Não é? E não, ele é um companheiro que vai, é uma jornada infinita, né? Vai até o nosso fim. Então, precisamos nos lidar bem, aprender a lidar com os conflitos. Isso. Né? E isso que é interessante que a gente traz aqui, que o ambiente escolar é o lugar onde a gente tem assim, a esperança que acolha a mediação para que o futuro dos nossos netos, filhos, netos, seja mais pacífico, né? Construir uma geração pacífica, né? Porque não é para agora, mudar paradigma não é assim, de uma hora para outra. Não é assim tão fácil, verdade. Não é? Mas se você trabalha, né, com a escutativa, porque as nossas crianças, nós trabalhamos muito com as escolas municipais,
Então, nós observamos, quando nos aproximamos das nossas crianças, dentro da sessão, do projeto, né, de mediação escolar, quando a gente chega perto e fala, como é seu nome? A criança toma até um susto, ou o adolescente toma até um susto, e não sabe nem o que responder, e muitas das vezes engasga com o próprio nome. Ó, complicado, né? Eu, Complicado. Alexandre, sim, complicado. Então, a possibilidade de saber conversar, de saber se colocar, obviamente, as pessoas têm algumas introvertidas, tem outras mais expansivas, mas a mediação cuida desse estágio de comunicacional de cada um, né? A ideia é que os diferentes tenha espaço e não seja uma coisa homogeneizada, em que todos têm que ser iguais, porque não adianta, o ser humano é diferente, né? Então a gente precisa valorizar essas diferenças para aprender com o outro. Tá, ele é mais quietinho, mas quando ele fala cada coisa linda, né? Ele fala pouco, mas quando ele fala bem. Então é uma maravilha, né? E também a mediação, ela acaba com aquela coisa do invisível. De repente, a gente... E você? O que você acha, né? Quando o mediador... E o que você está sentindo? Como você pode me contar essa história? A pessoa pega de surpresa, alguém Sim. quer me ouvir? Exato. É por esse caminho, Elze, porque aí, quando você põe nessa perspectiva que você está sendo escutado, está sendo acolhido, as pessoas gostam muito e acabam se dispondo a uma mudança na rota, né? Eu já peguei alguns casos, para ficar mais claro para vocês, que a pessoa estava movimentando um processo na justiça por 2 anos. Eu abri a sessão de mediação e a pessoa, a outra parte disse assim, olha, eu devo desculpas a essa senhora por tudo que eu fiz nesse tempo e eu quero me redimir, gostaria que ela aceitasse as minhas desculpas. Naquele momento, a pessoa disse, pode fazer o acordo, que eu vou terminar com o processo. Ela estava movimentando um processo na justiça há 2 anos para ouvir um pedido de desculpas. Elze, então, veja que como dar voz às pessoas, né? Isso é Porque importante. é importantíssimo, porque no processo você não tem voz, seu advogado é que se comunica por você, o advogado da outra parte se comunica por ela, e o juiz, baseado na lei e nos fatos que os advogados vão apresentar, decide, né? É diferente totalmente da mediação, que coloca você para tentar resolver a sua questão. E ninguém melhor que você sabe desconstruir o conflito, né? Essa é a ideia. A princípio, porque nos traz um pouco, né, um pouco não, bastante responsabilidade por ter que gerir, né, esse meu conflito. Mas depois que você pega o jeitinho, é tão bom você é dono de si, né? E olha, o Alexandre, ele pergunta aqui, qual que é o DDD do WhatsApp que você passou para 24 98858 4891. Perfeito. Nós estamos chegando já no final. Cássio, foi uma aula gostosa, uma aula fácil, de um entendimento tranquilíssimo, né? Muitíssimo obrigado, professor Cássio. Eu que agradeço, Elza. Eu que agradeço muito. Nós vamos nos falar mais vezes. Você vai estar presente na nossa semana de mediação, né? Totalmente online também. Mas abrindo a nossa semana, recebendo pessoas importantíssimas também de outros países. Nossa semana é internacional. Olha que espetáculo! Maravilhoso. Parabéns, então, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada para nós que trabalhamos com mediação. Oba. E eu gostaria de deixar um agradecimento muito grande ao FONAME, né, por estar, nesse momento, facilitando esse diálogo.
com todas as classes, né? Com quem precisar da sociedade, do Brasil inteiro, com grandes mediadores do país. Isso é fantástico, né? Uma supervisão imensa. Pode falar, cara. Não, eu agradeço muito, eu tenho muito carinho por Petrópolis, por essa cidade linda, por essas pessoas que vivem aí, eu conheço bastante, e de alguma forma, assim, é uma alegria muito grande estar aqui, poder participar, e espero que tenha ajudado as pessoas a compreenderem um pouco esse processo de mediação, e que usem, que utilizem, dê uma chance para a mediação, porque vocês não vão se arrepender, é algo que constrói pontes, ao invés de destruí-las. Né? Muito bem. Então, obrigado a vocês, eu aqui fico agradecido. Um grande abraço e felicidades aí em São Paulo, que nossa mediação cresça. Um beijo, Cássia, obrigada. Beijo para você também, Ava. Boa Tudo de noite bom. a todos. Tchau. Tchau.